O Brasil tem que deixar de ser colônia mental para ser matriz e não filial. Meus amigos, devido aos comentários, né, que vocês trouxeram, foi muito legal esse engajamento, as ideias que vocês colocaram no último vídeo sobre Singapura. Eu voltei aqui para participar junto com o Sr. Gerson desse vídeo e a gente vai falar um pouquinho sobre a China, mas antes da gente tocar nesse assunto, eu queria perguntar para o Sr. Gerson o que move e, além de mover, mantém o senhor em movimento nesse sentido, porque a gente sabe, né? O Brasil, ele não é aquele terreno fértil para você ter uma conversa séria, adulta, sobre política, sobre desenvolvimento de Estado, mas o que fez o senhor e mantém o senhor continuamente compartilhando os ideais do senhor, a visão do senhor política, com a esperança de que o Brasil consiga alcançar uma posição melhor? Daniel, eu, Gerson Abranches, sou o homem mais feliz do mundo porque estou participando deste assunto no Brasil. E não haverá nada nesse mundo que me deterá, independente dos resultados que sejam, porquanto eu não estou procurando sucesso, eu não estou querendo crescer, ter seguidores, eu quero transformar o Brasil, trazendo uma informação que não é uma opinião pessoal, é uma opinião baseada em estudo e pesquisa. E o meu coração está especialmente alegre, porque falamos sobre Singapura. E o que aconteceu na magia da mídia social? Brasileiros residentes em Singapura responderam confirmando tudo o que nós dissemos e comparando a situação de lá com a de cá. Eu vi esse milagre acontecer. Eu disse uma coisa fundamentada na pesquisa aplicada, dentro de um projeto que procura entender um processo para acabar com a miséria no Brasil e aumentar o nosso padrão tecnológico perante o mundo, e vem lá da Singapura a confirmação de tudo que nós dissemos. A felicidade que isso pode trazer para uma pessoa humana é indescritível e me dá todas as forças para continuar no mesmo tema, no mesmo assunto, até que não seja mais necessário eu falar, porque as forças já estão se resolvendo e aí eu cumpri o meu papel de pioneirismo, de profeta do deserto e buscando a solução. Esse trabalho me faz muito feliz, me faz tornar um jovem com esse ideal para ser realizado, e com certeza ele será realizado no tempo que Deus quiser, porque eu estou apenas cumprindo a minha missão. Muito bom, Sr. Gerson. Se eu pudesse resumir isso e sintetizar em uma pequena frase, eu acredito que seria que a ambição do senhor é vencer essa inércia cultural, né, que prende a gente onde a gente está. Certo. O brasileiro, de uma certa forma, a cabeça do brasileiro, de uma certa forma, está condicionada no aspecto do estudo econômico, das coisas políticas e da gestão financeira nacional, está muito condicionado a escolher pessoas para as quais delega tudo como solução para seus problemas. Queremos demonstrar que o que resolve não são pessoas, o que resolve é um projeto científico, um projeto técnico, não necessariamente um projeto político. É interessante que, quando a gente para refletir, a gente pensa o seguinte: aquilo que eu consumo, né, a informação que eu coloco para dentro, ela gera um pensamento. Esse pensamento, ele pode gerar um desejo. Esse desejo pode gerar uma ação, essa ação, se repetida, pode gerar um hábito, e esse hábito também traz uma consequência. E eu vejo que o que a gente tem hoje foi derivado de um pensamento de séculos atrás. E a gente precisa comentar, falar, abordar e compartilhar, né, esses assuntos sérios, para que essas informações sérias sejam as sementes que venham a germinar e trazer frutos bons para a nossa nação. Em resumo, a eleição não é um reality show, não é para ver o desempenho histriônico dos candidatos. A eleição é para comparar projetos.
E quais são os dois projetos fundamentais desse país que podem tornar uma classe média pujante e uma pessoal de uma pobreza palatável, humanizada? Ou seja, acabar com a miséria e aumentar o nível de tecnologia do Brasil em relação às outras nações. Infelizmente, esse assunto parece que está sendo esquecido, mas nós, aqui na nossa tribuna, na nossa trincheira, Trincheira, uma guerra. nossa trincheira, nós não vamos desistir nunca de dar munição a respeito. Tá certo. Então, na trincheira de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a China, né? Trazer um estudo, uma visão, uma forma de expandir os horizontes. Eu acredito que é sempre olhar quem deu certo, né? O que fizeram, como fizeram, o que a gente pode aplicar aqui, não. Porque também é uma ilusão, né? A gente pensar que, não, a gente vai copiar 100%, não. A gente tem as nossas particularidades, tem as forças, as fraquezas, e a gente vai ver o que eles fizeram e como a gente pode pegar para a gente, né? Bom, a China operou um milagre com várias dimensões, mas hoje nós vamos destacar uma delas apenas, para aprender com eles. É claro que a realidade cultural da China não é a realidade cultural do Brasil. É claro que as condições da China, no seu geral, não são as mesmas condições do Brasil, mas aprendendo com o que eles fizeram, nas condições que eles fizeram, vamos tentar trazer aqui subsídios para, nas nossas condições, dentro das nossas especificidades, dentro da nossa realidade, como fazer a mesma coisa com os mesmos resultados. O milagre que a China operou, entre tantos outros milagres, a gente pode dizer que o principal deles foi tirar 800 milhões de pessoas da miséria e colocar essas pessoas numa condição de patamar social palatável, humanizada. Isso é um milagre histórico conseguido por eles. Embora desde 1960 a China tenha feito estudos e trabalhos, isso tudo foi conseguido num período entre 1978 até aproximadamente 2015. Temos uma tarefa muito mais fácil. Nós precisamos tirar apenas 55 milhões da miséria. E podemos fazê-lo com muito menos tempo, quem sabe com muito mais assertividade, desde que a gente consiga sensibilizar o brasileiro. Os problemas dele estão situados 100% na gestão econômica e financeira, e que a gestão econômica e financeira de uma nação é um assunto técnico, é um assunto científico, e nesse assunto técnico e científico não tem nem direita nem esquerda. Tem conhecimento, estudo, análise, pesquisa e muito conhecimento aplicado. Perfeito. Então, vamos ao conhecimento aplicável, né? Essa transformação toda, ela foi feita em uma sucessão de atividades da China. Então, vamos abordar esses 3 pilares, né? Uma conversa informal aqui, eu com meu amigo Gerson, mas a gente vai começar a abordar esses 3 pilares, e primeiro desses 3 pilares, vamos falar um pouquinho sobre essas reformas econômicas ligadas a essa administração financeira que a China teve de forma assertiva, né? É importante, quando a gente fala da China, quando a gente fala de Singapura, ou quando a gente fala dos Estados Unidos, qualquer país, a gente não está endossando e a gente não está elevando e concordando com tudo que é feito lá, mas a gente está aprendendo. Né? Aquilo que é feito, aquilo que é correto, aquilo que atinge um resultado positivo, é possível ser aprendido. É claro, isso é lógico. Nós temos que entender que a China é uma autocracia, que é uma espécie quase de ditadura, é uma ditadura, é um comando mais popular, voltado para o povo. Mas sendo autocracia, o grau de liberdade realmente é restrito, quer dizer, é bem mais militarizado, é muito mais uma estrutura de comando muito mais centralizada, e nós somos, graças a Deus, uma democracia plural, bastante diversificada. Eles começaram de uma forma agressiva de trazer, às vezes, camponeses para porões de fábrica. Isso são coisas negativas que jamais faríamos. E não foi isso que levou o resultado para eles. Quando eles resolveram sentar com as universidades, com os seus
cientistas que foram preparados ao redor do mundo, nas universidades do mundo. Eles recolheram esses cientistas que já estavam contratados para fazerem projetos de Estado. Para mim, esse aprendizado seria suficiente para justificar esse vídeo. Nós, brasileiros, temos cientistas de um valor maravilhoso. E temos cientistas que têm reconhecimento internacional. Mas muitas vezes esse cientista chega ao Brasil e não encontra verbas para suas bolsas de pesquisa e tem que voltar para outro país para conseguir terminar esse trabalho. Então, não nos falta inteligência competitiva, criativa, de descoberta, de inovações tecnológicas. Não nos faltam pessoas competentíssimas. Mas essas pessoas invariavelmente acabam a serviço de empresas estrangeiras. Ora, nós não somos contra empresas estrangeiras. Ao contrário, a abertura deve ser total. Mas o que a China fez? Você quer vir aqui? Queremos ir aí. Vocês querem vender bastante para os milhões de chineses? Queremos vender bastante para os milhões de chineses. Então, antes, passa a tecnologia nós que nós vamos fabricar aqui os seus produtos e vocês vão vender para eles. Mas nós vamos dar essa tecnologia que vocês estão mandando para cá e depois vamos aperfeiçoar essa tecnologia e vamos fazer melhor do que vocês fizeram. E eles chegaram lá para poder vender, e venderam muito. Daqui a pouquinho já não tinham muito mais para vender, já tem competidor, e a China já estava vendendo para o resto do mundo aquele mesmo produto que ela abriu as portas para o estrangeiro entrar. Essa é uma condição fundamental, porque se não fosse um projeto de Estado, não existiria Disneylândia. Se não fosse um projeto de Estado, não existiria Hollywood. Se não fosse um projeto de Estado, não existia Coca-Cola. E os Estados Unidos deram aulas fantásticas. E o que os chineses fizeram? Invadiram as universidades americanas, aprenderam com eles, mas trouxeram para o Estado chinês. Eles não foram cooptados por outras. Nós temos gente de competência fantástica em Singapura, nós temos gente de competências fantásticas brasileiros trabalhando na Coreia, nós temos gente de competência fantástica no Japão, nós temos gente de competências fantásticas espalhadas pelo mundo e tem gente de competências fantásticas no Brasil que precisam ser apoiadas em projetos de Estado para fazerem as mesmas realizações e as mesmas modificações. Eu acredito que tem uma falha do Brasil, né, de não se ver como um país, como uma empresa, de não saber aproveitar esse potencial, porque realmente tem uma diversidade de pessoas aí que poderiam ser aproveitadas, né, em projetos de Estado, que são pessoas geniais e dentro das suas áreas poderiam ajudar o país a se desenvolver como a China, né? E seguindo o exemplo deles, que eles fizeram lá aquelas zonas econômicas que trouxeram o investimento de fora e foram tornando como laboratórios, né, capitalistas dentro daquele regime, e seguindo também para essa parte do avanço tecnológico científico, eles investiram muito, né, nesse estudo. Lembro até que eles tiveram um projeto de Estado, né, eles colocavam numa folha, e eles determinavam que, em tantos anos, eles teriam a formação de 1 milhão de profissionais dentro da área de matemática, engenharia e dessas partes de ciência, né? Isso é legal, porque quando você coloca isso como meta, você consegue acompanhar a execução ou a não execução e ver onde que falhou, onde que acertou. E, enfim, são alguns aprendizados que a gente pode ter com a China. E queria que o senhor comentasse uma coisa que está muito interessante e eu acho que pode ser uma grande força do Brasil agora, né? O senhor falou que os chineses eles foram para os outros países para aprender em empresas, aprender na faculdade, para trabalhar, né, nessas outras empresas, só que eles se desenvolveram industrialmente
e eles tinham uma vantagem competitiva que era muito interessante, que era a mão de obra. A mão de obra chinesa, comparando com as indústrias na Inglaterra, nos Estados Unidos, em países da Europa, era financeiramente vantajosa, porque as empresas fabricavam lá, traziam para os seus países e revendiam. E eles tinham um lucro maior. O Brasil, eu não sei se conseguiria combater com a mão de obra chinesa. Entretanto, a gente tem algo que a China não tem. A gente tem muita energia renovável e a gente tem uma perspectiva muito positiva quanto a isso. E na era da IA, na era da tecnologia, na era que tudo usa muita energia, como que o senhor enxerga isso? Será que isso é uma força para a gente? A mão de obra chinesa foi usada exatamente como você disse, mas dentro de um projeto em que foi avançando com o próprio tempo e se especializando e se estruturando para enfrentar os desafios tecnológicos. E hoje você tem elites na classe média chinesa. Hoje é uma classe média estável, estabilizada. Ela tem um status de vida fantástico. O que a gente pode fazer, e isso eu não posso dizer aqui, porque seria uma vaidade muito pessoal, infantil, mas potencialidades que não são as mesmas potencialidades da China, potencialidades existem, estão aí, mas o Estado tem que se incorporar dessa potencialidade e as inteligências que estão voltadas para o desenvolvimento dessas potencialidades têm que ser preservadas e acompanhadas. Isso não é nem pensado no nosso Congresso, não é nem pensado pelos candidatos a todos os tipos e níveis do Brasil. As estratégias chinesas são muito importantes para nós aprendermos com ela, mas as estratégias nacionais têm que ser brasileiras. O que não pode ser diferente da China. A China fez cientistas para trabalharem para a China e deu a eles condições de trabalhar a transformação da China. E o Brasil forma cientistas, e esses cientistas migram para o exterior, migram para as empresas estrangeiras, migram com as suas inteligências e os seus conhecimentos formados, às vezes, dentro das escolas e das universidades nacionais, e nós perdemos o potencial do conhecimento. A única força que um país tem, que uma nação possui, é a força da sua própria inteligência, do seu próprio conhecimento, das suas próprias patentes, das suas próprias propriedades intelectuais, porque sem tecnologia, numa participação efetiva entre os melhores da tecnologia, não teremos uma classe média forte e muito menos resolveremos o problema da pobreza. Isso é muito triste, porque quando a gente forma um cientista aqui, a gente paga, né, tanto a infraestrutura de pesquisa, quanto o pesquisador, quanto os subsídios, e a gente forma cientistas para empresas lá do exterior aproveitarem, né? A pessoa de formação é livre, mas seria muito melhor se houvessem empresas aqui internas que, dentro do planejamento de Estado, fossem subsidiadas de alguma forma, tivesse uma força, né, para competir com o exterior, e essas patentes que são desenvolvidas lá fossem desenvolvidas aqui. E você falou uma coisa maravilhosa. Não basta criar cientistas, nós estamos criando excelentes. Uhum. Não basta criar cientistas, é preciso que cientistas estejam trabalhando a serviço do planejamento estratégico do Brasil. O que é que o Brasil pretende ser daqui a 10, 20, 30 anos? Não adianta abrir empresas brasileiras com esses cientistas e deixarem eles morrer no meio do caminho pelo assédio que vão fazer as outras empresas sobre ela, fazendo dessa empresa matriz para que se transforme em gigantes internacionais. Isso é um projeto que interessa ao Estado Nacional, de tal sorte que, dentre o dinheiro que entra das exportações, que são intensivas em commodities, tirando a Embraer, que é um parceiro mais tecnológico, e outros. Nosso orgulho brasileiro. Nosso orgulho brasileiro. Enfim, e temos algumas coisas que são de pequena monta em relação ao mundo,
para que essas empresas se transformem em verdadeiras potências mundiais. Quer dizer, o Brasil tem que deixar de ser colônia mental para ser matriz e não filial. Perfeito. Meu sonho é que a Embraer não seja mais um filho único, né? Tenha muitos irmãos, vamos torcer. Mas dentro disso que o senhor falou, é muito interessante que a China ela ajudou e financiou de certa forma, né? Pelo menos auxiliou em gigantescas empresas que não são mais empresas, são ecossistemas, porque elas são tão grandes que elas vão abrangendo em tantas áreas e se desenvolvendo em tantas áreas que são coisas gigantescas, né? Que é a Baidu, a Alibaba e a Tencent. E eu acredito que, se Deus quiser, a gente vai ter um planejamento aí de governo, um planejamento de Estado, governo não, Estado, e a gente vai conseguir criar um ambiente propício para isso. Então, o que nós estamos querendo fazer? Nós vamos abrir o nosso grupo de WhatsApp. E esse grupo de WhatsApp nós vamos discutir como uma nação pode ser reestruturada para passar a ter projetos de estados e não esse oba-oba de governos apenas garantindo eleições e empurrando com a barriga sistemas e desenvolvimento. Estamos crescendo em algumas áreas. Eu reconheço o esforço das áreas que nós estamos desenvolvendo. O esforço na substituição da energia limpa. Isso tem sido um processo que ainda também sofre pressão do petróleo e sofre pressão do carvão, e etc, etc, etc. Mas é preciso que essas questões não possam ter a sensibilidade de governos que apoiem e governos que entrem que desapoiem. Tem que ser dentro de uma ação em que isso avance e transforme-se em uma proposta internacional de know-how e de conhecimento que tragam, além desses commodities que nós importamos, ao retorno em dinheiro de uma coisa invisível que é chamada conhecimento. É isso que faz a nação ter dinheiro para a classe média, ter dinheiro para a classe pobre. Perfeito. Eu acho que de tudo que o senhor falou até hoje, né? Se você está chegando aqui agora nesse vídeo, o senhor Gerson já postou alguns vídeos e ele fala com paixão sobre esse assunto. E resumindo, se eu pudesse resumir tudo que o senhor Gerson já falou até hoje, seria que o brasileiro despertasse e saísse desse eterno jogo de futebol, de torcida para o time A contra o time B. Se um ganha, ganhei, mas sai lá do estádio, está todo mundo com fome, todo mundo com problema, boleto vencendo, a segurança que não está boa, e a gente precisa sair dessa situação tão precária, né? Tão inicial. Uma coisa interessante, eu sou contra a diversão, o show, o circo. Né? A Maquiavel sempre dizia para o príncipe, olha, quando não tem pão, reforça o circo. Tudo bom, vamos viver o circo, mas é preciso viver também a parte séria. Perfeito. Porque a maior caridade que um pai pode fazer para um filho é dar para ele uma nação em que ele vai se formar e viver com a sua própria competência de uma forma digna e orgulhosa. Perfeito. Então, o resto é preciso samba, tudo bom, maravilhoso. É preciso saber se o Neymar vai para a seleção ou não vai. Isso é maravilhoso. Mas não podemos esquecer que o prato na mesa, a casa para morar, se consegue com a gestão econômica e financeira de primeiro mundo, e nós temos que crescer até fazer projetos de Estado que façam do Brasil uma nação que invade o mercado das outras nações com o cérebro, que está sim de cérebro do Brasil, com grande potencial para ser aproveitado. Perfeito. Mas hoje eu estou satisfeito, maravilhosamente. Meus amigos do Brasil que estão lá em Singapura, muito obrigado pelo feedback e que cada vez mais tenhamos força, coragem para enfrentar um assunto que é árido, mas necessário. Sim, vamos torcer para ter algum chinês, algum brasileiro que acompanhe a gente da China. Se você está aí na China, compartilha com a gente a experiência que você teve aí, fala como é que as impressões que você teve, a diferença, e compartilha com a gente a sua visão de como a gente pode melhorar o nosso país para que outras pessoas possam aproveitar os benefícios que você aproveita aí.
Vamos torcer para ter um, né? Não buscamos culpados, buscamos soluções. O Brasil daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos que nós queremos é um Brasil com inteligência embarcada, de reconhecimento internacional e consumido por todo mundo, e fazendo isso com que a nossa classe média suba, a nossa classe rica dispare e os nossos pobres possam ter uma vida digna, honesta, de bom nível e um nível aceitado como cidadania. Esse é o nosso sonho de futuro, essa é a nossa visão de futuro, essa é a questão que nós precisamos enfrentar e com toda a coragem, apesar dos pesares, amanhã há de ser um outro dia. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção.